Caríssimos alunos, no encontro de hoje nós iremos tratar sobre os princípios de direito coletivo. Antes de adentrarmos especificamente em quais são esses princípios, é importante relembrar que princípios jurídicos são formulações genéricas de caráter normativo destinados não apenas a tomar logicamente compreensível a ordem jurídica e a justificar ideologicamente essa mesma ordem, como também a servir de fundamento para interpretação ou para a própria criação de normas legais próprias. Isso nas lições de Manuel Antônio Teixeira Filho. Os princípios são proposições basilares que alicerçam toda a estrutura do sistema de proteção jurídico de um determinado ramo do direito. E os princípios, eles possuem três funções: informadora, interpretativa e normativa. A função informadora é que os princípios eles servem de inspiração ao legislador para criar novas regras jurídicas. Como eles estruturam, eles servem de alicerce e de base para todas as regras subsequentes. Os princípios têm essa função de servir matéria para inspirar o legislador na criação de novas regras jurídicas. Os princípios também têm uma função interpretativa, pois auxiliam o intérprete a buscar o verdadeiro sentido das regras jurídicas em um determinado caso concreto. Como essas regras, via de regra, são inspiradas pelos próprios princípios, já que os princípios são alicerces dessas regras subsequentes, é muito rico o intérprete extrair o sentido da regra a partir de um senso de harmonia com o próprio princípio. Nem sempre isso é possível. Às vezes a gente observa uma regra que, de alguma forma, se revela uma exceção ao princípio. Mas, na maioria das vezes, as regras devem buscar ser interpretadas de acordo com o sistema principiológico que a inspiraram. E nós temos também uma função normativa, pois os princípios, eles são normas, eles são impositivos de observância obrigatória. Então, muitas vezes, quando nós não temos uma regra específica para um caso concreto, este caso ele pode ser solucionado a partir dos princípios. À luz dessas três funções, é muito fácil entender a relevância dos princípios no estudo de qualquer ramo jurídico. Quando você conhece bem os princípios, e aqui, nos referindo mais especificamente os princípios de direito individual do trabalho e os princípios de direito coletivo, você tem uma facilidade muito maior de entender os princípios. Se eu fosse fazer uma comparação, os princípios seriam como traços de personalidade daquele ramo jurídico. Você consegue antever e entender melhor uma pessoa a partir das características de personalidade que aquela pessoa tem. Mesma coisa em relação ao direito coletivo do trabalho, ao direito individual do trabalho. Se você conhece bem os princípios que inspiram o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, a chance de você conseguir entender melhor o conteúdo que alimenta este ramo jurídico é muito maior. Os princípios de direito coletivo têm muitas similaridades com os princípios de direito individual do trabalho, uma vez que ambos são o que nós entendemos como direito do trabalho. Mas os princípios de direito coletivo têm as suas particularidades em relação aos princípios de direito individual do trabalho, especificamente, ou especialmente,
em virtude de que a lógica do direito coletivo do trabalho é uma lógica de equivalência entre os sujeitos coletivos. Os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos dos empregadores, ou até o empregador, que é considerado um ser coletivo, eles, no direito coletivo, na dimensão coletiva, se encontram em condições similares de negociação. Ao passo que, no direito individual, a perspectiva é de assimetria entre as condições de negociar de um empregado, considerado hipossuficiente, e do empregador. Então, talvez, né, a grande diferença em termos de essência dos princípios do direito individual com os princípios de direito coletivo é que, nos princípios de direito individual do trabalho, há uma presunção de falta de simetria, falta de similitude nas condições de negociar, ao passo que no direito coletivo, né, partimos da presunção de equivalência negocial entre os sujeitos coletivos. Nós temos 3 grupos de princípios coletivos, de direito coletivo. O grupo dos princípios assecuratórios da existência do ser coletivo, o grupo de princípios regentes das relações entre os próprios seres coletivos trabalhistas, e, finalmente, o grupo dos princípios regentes das relações entre as normas coletivas negociadas e normas estatais. No grupo de princípio assecuratório da existência do ser coletivo, nós temos como princípio principal o princípio da liberdade sindical. O professor Maurício Coutinho ainda inclui neste princípio o princípio da autonomia sindical, neste grupo, melhor dizendo. Então, para o professor Maurício Coutinho, o grupo de princípios assecuratórios da existência do ser coletivo é integrado pelo princípio da liberdade sindical e mas para a maioria dos de alguma forma recebido e considerado pelos organismos internacionais, em especial a própria Organização Internacional do Trabalho, o princípio da autonomia sindical está inserido dentro do princípio da liberdade sindical, porque são princípios que são indissociáveis. Então, nós temos um grande princípio da liberdade sindical que engloba também o princípio da autonomia sindical. Não há como se falar em liberdade sindical, especialmente em sua dimensão coletiva, sem abranger o princípio da autonomia sindical. No grupo dos princípios regentes das relações trabalhistas, a equivalência dos contratantes coletivos e o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva. Finalmente, no grupo dos princípios regentes das relações entre as normas coletivas negociadas e normas estatais, nós temos o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva e o princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado. É importante notar que não há uma uniformidade de denominação desses princípios entre os autores. Cada autor estabelece, né, uma denominação diferente, mas, em sua essência, os princípios têm os mesmos conteúdos, com alguma diferença ali e acolá. Vamos analisar cada um desses princípios, a começar, talvez, pelo princípio mais relevante, que é o princípio da liberdade sindical. Chamado, né, olha a diferença de denominação,
pelo professor Maurício Coutinho Delgado como o princípio da liberdade associativa e sindical. O professor Luciano Martinez já prefere a nomenclatura como princípio da liberdade sindical. E é este, digamos, o nome ou a denominação mais conhecida entre os diversos autores. Qual é o conteúdo do princípio da liberdade sindical? E aqui nós iremos apresentar as lições de Luciano Martinez, que é um grande especialista em direito coletivo. Além de sua obra, né, Curso do Direito do Trabalho, que ele abarca e estuda este conteúdo, ele tem um livro muito interessante sobre condutas antissindicais. Bem, diz o professor Luciano Martinez, abre aspas, o princípio da liberdade sindical é o princípio segundo o qual os trabalhadores e os empregadores, sem qualquer distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as organizações que entendam convenientes, assim como de afiliar-se a essas organizações com a única condição de observar os seus estatutos. A doutrina estrangeira e nacional divide este princípio sobre duas dimensões. A dimensão individual, relacionada à liberdade do próprio indivíduo, e a dimensão coletiva, em que o titular da liberdade não é mais o indivíduo, mas sim a própria organização sindical no processo de defesa e promoção dos interesses dos seus representados. Então, nós temos como conteúdo da liberdade sindical a análise da liberdade sob uma perspectiva do titular enquanto indivíduo e a liberdade sindical sob a perspectiva em que o titular é a própria organização sindical que defenderá e promoverá os interesses de seus representados. Sob a perspectiva da liberdade sindical na dimensão individual, o indivíduo ele terá a liberdade de fundar um sindicato sem qualquer restrição do Estado, sem precisar ter uma autorização do Estado para tanto. No nosso modelo, que é um modelo que, de alguma forma, não permite uma liberdade sindical ampla, já que impõe a condição de um único sindicato em uma determinada base territorial, cujo território mínimo é o de um município, haverá, e isso está previsto na própria Constituição, não uma necessidade do Estado autorizar, mas apenas um controle do registro pelo Estado, atualmente feito, né, no Ministério da Economia, já que o Ministério do Trabalho passou a integrar o Ministério da Economia e se transformou, né, em Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, então uma diminuição do status do Ministério do Trabalho. Então haverá apenas uma necessidade do controle do registro do sindicato para fins de verificação, né, da regra de unicidade sindical. Mas não existindo um sindicato naquela base territorial, que pode ser um município, pode ser um estado, pode ser mais de um município, mais de um estado, e obviamente, né, pode ser até em uma circunscrição nacional, né, em uma limitação nacional. O fato é que o único controle que se faz é em relação à unicidade, mas não há necessidade de que
o Estado autorize a criação do sindicato. Mesmo que o Estado não defira o registro àquele sindicato, o sindicato poderá, o sindicato não, aquele grupo, né, de pessoas reunidas poderá funcionar como uma simples associação. Claro que não com o status do sindicato. Então, primeira perspectiva da liberdade sindical na dimensão individual, a liberdade de se fundar um sindicato sem necessidade de autorização do Estado. Lembrando que, no nosso caso, haverá apenas o controle da unicidade. Alguém pode perguntar, professor, mas e se já tiver um sindicato naquela base territorial mais antigo? Não haverá o registro desse sindicato no Ministério da Economia, né, na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E esse sindicato funcionará como uma simples associação, não terá o status de sindicato, não poderá representar, né, nas negociações coletivas e processualmente, inclusive em situações de substituição processual, os membros daquela categoria. Funcionará como uma simples associação. Agora, se não houver nenhum sindicato naquela região, né, qualquer pessoa, obviamente reunida com outras, né, então seria uma reunião de liberdades, de interesses individuais, a partir da liberdade individual de cada empregado integrante daquela categoria, poderá fundar um sindicato. A segunda perspectiva da liberdade sindical na dimensão individual é de que o trabalhador, o empregado integrante daquela categoria, ele pode se filiar ou não ao sindicato. Ele não é obrigado a se associar àquele sindicato criado. Então, ele tem liberdade de se filiar, tem liberdade de não se filiar ao sindicato, de não aderir ao sindicato, de não se associar ao sindicato, como também tem liberdade de, uma vez filiado, de se desfiliar daquele sindicato. É o que nós chamamos de filiação positiva ou negativa. Ele não é obrigado a se manter filiado, caso ele não queira. Ele tem total liberdade individual de se filiar, não filiar e se desfiliar a qualquer momento do sindicato. E, finalmente, ele tem, né, enquanto indivíduo, a liberdade de participar dos assuntos do sindicato, de participar das assembleias, de participar, né, eventualmente de reuniões, de atividades do sindicato, de programas e assim por diante. Já analisando sob a perspectiva da dimensão coletiva, cujo titular desta liberdade sindical é a própria organização sindical, o que nós observamos é que o sindicato, ele tem a autonomia de funcionar e de se organizar, inclusive sob a perspectiva financeira, da forma como ele bem entender. Muitos autores entendem esta liberdade sindical na dimensão coletiva como a autonomia sindical. O próprio Maurício Godinho Delgado entende que há um princípio autônomo independente da autonomia sindical. Mas, a bem da verdade, essa autonomia sindical está englobada nessa ideia maior de liberdade sindical, mas aí sob uma perspectiva coletiva, da própria organização sindical. E nós temos três vertentes também desta liberdade sindical na dimensão coletiva, conhecida como autonomia sindical. Primeiro, a liberdade do sindicato de se auto-organizar e de se gerir, como bem entender, né? Então, ele tem a liberdade de buscar se organizar de acordo com o que bem prover, né, sob a perspectiva de sua estruturação interna, né? Então, ele pode estabelecer quais são os órgãos que esse sindicato terá, quantos dirigentes sindicais este sindicato
terá como será o seu estatuto, porque tanto a organização do sindicato como a quantidade de cargos, enfim, né, está prevista no estatuto. Então, a elaboração do próprio estatuto está dentro dessa ideia de autogestão e auto-organização, sem ingerências externas, sem qualquer tipo de interferência, por exemplo, do Estado e, né, de terceiros, como empregadores. Também dentro dessa ideia de autogestão, né, o sindicato ele deve ter a liberdade de estipular como será a forma do seu custeio, vai ser uma contribuição sindical, uma contribuição assistencial, enfim, de como administrar e gastar, né, os seus recursos financeiros, como é que será o processo de eleição dos seus dirigentes sindicais e assim por diante. Na dimensão coletiva, o sindicato ainda tem liberdade de se filiar a outras entidades sindicais superiores. Então, ele pode se reunir com outros sindicatos para criar uma federação. Né? A federação também terá liberdade de, né, de se filiar ou não, ou se desfiliar, caso assim queira, né, de confederações, que são entidades sindicais superiores às federações. Nós iremos estudar cada uma delas. Inclusive, né, entidades superiores de nível internacional. Então, se né, uma determinada confederação, federação, sindicato quiser se associar, né, a uma entidade sindical estrangeira, não há qualquer tipo de problema relacionado a isso. E, finalmente, né, a liberdade de exercício da própria ação sindical. Né? Então, liberdade de estabelecer quais são os planos de atuação, os programas, como que serão definidos esses planos, né? Celebração de reuniões, participação em órgãos e organismos, né, para melhor defesa dos interesses daquela entidade sindical. Então, vejam que a liberdade sindical ela deve ser ampla. Entretanto, né, como já foi mencionado no encontro anterior, nós temos o que eu chamo de uma liberdade sindical atada no Brasil. Uma liberdade sindical limitada. Por quê? Porque a nossa Constituição manteve, né, isso é resquício do Estado, né, corporativo, daquela visão de que o sindicato deveria ser um braço do Estado, de que o Estado deveria controlar o sindicato, manteve a regra da unicidade sindical. Uma liberdade sindical ampla permite que os trabalhadores criem quaisquer sindicatos que eles tenham interesse, ainda que haja um sindicato representativo da categoria naquela localidade. Mas no nosso modelo sindical, né, previsto aí no artigo 8º, inciso 1, somente é permitido a criação de um sindicato por base territorial. Então, se já existir um sindicato das cidades X e B, representando a categoria Y, não é possível criar um novo sindicato concorrente nas cidades A e B, representando a mesma categoria Y. A nossa Constituição não permite isso. O que limita a liberdade sindical. Porque, vejam, se eu sou empregado e já existe um sindicato, eu não posso, né, a minha liberdade não pode ser limitada a aderir ou não àquele sindicato que eu não quero. Eu teria que ter a liberdade de criar um novo sindicato com outras pessoas que pensem da mesma forma. Esta seria uma liberdade sindical ampla. Mas, infelizmente, né, no modelo sindical brasileiro, há um monopólio sindical. Se um sindicato foi criado, a liberdade do indivíduo ficará limitada apenas a aderir ou não àquele sindicato criado, não sendo possível a criação de outro sindicato. É até possível, em tese, o desmembramento do sindicato criado. Vamos supor que esse sindicato abrange 3 cidades e haja um interesse, né, de desmembrar esse sindicato para que ele não abranja mais essas 3 cidades e que se crie em cada uma dessas cidades um sindicato. Isso é possível, mas dentro, né, da deliberação interna corporis
desse sindicato originário. Então, as categorias desse sindicato originário precisam chegar num consenso para que haja esse desmembramento. Mas, em princípio, não é possível, né, que, uma vez existindo um sindicato numa cidade, por exemplo, num estado, vamos pensar no sindicato estadual, não é possível, por exemplo, que se crie no município deste estado, que já existe um sindicato representante de uma categoria, um sindicato concorrente, né, para aquela base territorial, em virtude do princípio da unicidade sindical. Para ficar claro, o princípio da unicidade diz o seguinte: em cada base territorial somente pode ter um sindicato representante de uma determinada categoria. Essa base sindical pode ser municipal, estadual e nacional. Então, se eu tenho um sindicato nacional, não é possível ter um outro sindicato, ainda que a base territorial seja um município, concorrente ao sindicato nacional. Ah, mas esse sindicato aqui é só numa cidade. Não é possível em princípio, porque já existe um sindicato nacional para representar aquela categoria. O que se poderia fazer é tentar desmembrar o sindicato nacional, mas num processo interno deste sindicato. Não é possível, né, num processo externo, se criar um sindicato, né, que de alguma forma concorra dentro da mesma base territorial. Ok? Alguém poderia dizer, poxa, mas a unicidade não é boa, né? Porque aí se permite um sindicato só, né? Não, a unicidade imposta ela não é boa na minha avaliação, imposta pelo Estado. Porque as pessoas precisam ter liberdade de escolha e não se limitar a escolher aquilo que tem. Elas deveriam ter liberdade de escolher, né? Inclusive de fundar um sindicato novo. O que me parece ser interessante é a unidade sindical, que é um conceito diferente. É num cenário de total liberdade sindical, os sindicatos, por escolha própria, resolverem se unir, porque quanto mais unido o sindicato for, quanto maior ele for, quanto maior for a sua base territorial, mais forte ele é, porque mais poder de negociação ele vai ter com o empregador. Então, esse processo natural de fusão de sindicatos é interessante, mas desde que num cenário de liberdade sindical ampla. O que não me parece adequado é o Estado impor que em cada base territorial terá apenas um sindicato. Né? A concorrência entre sindicatos é salutar porque legitima a ação sindical. Imagina num cenário de concorrência entre sindicatos. Esse sindicato vai ter que mostrar serviço para mostrar que ele representa melhor os interesses do que um outro sindicato. Então, me parece que a unicidade ela acaba deslegitimando, né, o sistema sindical como um todo. Nós temos também, à luz do princípio da liberdade sindical, a proibição de cláusulas de sindicalização forçada. Então, não é permitido e ofende a liberdade sindical um empregador dizer o seguinte: olha, você só pode se filiar a este sindicato porque este sindicato eu gosto dele. Né? O empregador organizar um sindicato, né? Chapa branca, por exemplo. O empregador impedir que o empregado se filie ao sindicato. Né? Olha, para você trabalhar aqui, você não pode se filiar ao sindicato. Ou o empregador desestimular que o empregado espontaneamente contribua financeiramente para o sindicato, porque isso enfraquece, né, o sindicato. Então, esse tipo de conduta que, de alguma forma, limita a liberdade sindical, tanto sob a perspectiva individual, como sob a perspectiva da ação coletiva, da autonomia sindical, são condutas consideradas antissindicais e, portanto, proibidas por lei. E ainda é importante notar que, para garantir a autonomia sindical, né, é necessário que se garanta, né, proteção aos dirigentes sindicais contra uma dispensa arbitrária ou sem justa causa
do empregador. Porque imagina, o dirigente sindical, se ele estiver sempre com a faca no pescoço, colocada pelo empregador no sentido, olha, se você fizer isso, né, que me desagrade enquanto empregador, você vai ser dispensado sem justa causa. Então, para evitar isso, para que se dê, né, autonomia aos dirigentes sindicais, no sentido de permitir que eles livremente possam, né, defender os interesses dos seus representados, dos integrantes da categoria, é garantida pela legislação, artigo 10 do ADCT, né, artigo 8º, inciso 3 e outros dispositivos, a proteção contra dispensas arbitrárias sem justa causa. O dirigente sindical somente pode ser dispensado, em princípio, por justa causa, e mesmo assim em uma ação judicial em que se comprove que ele cometeu uma falta grave. Ok? Vamos lá ao segundo grupo, princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas. O primeiro princípio é da interveniência sindical na normatização coletiva. A participação do sindicato representativo da categoria profissional é imprescindível no processo de negociação coletiva. Então, para que se faça um acordo coletivo e uma convenção coletiva, é imprescindível que o sindicato, né, a entidade sindical representante dos trabalhadores participe. Um acordo coletivo, para ficar claro para vocês, é o fruto da negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o empregador, que é considerado ser coletivo. A convenção coletiva é o fruto da negociação entre entidades sindicais dos trabalhadores e entidade sindical do empregador. Então, o sindicato do trabalhador e o sindicato do empregador, se eles firmam uma negociação coletiva para a criação de condições de trabalho no âmbito daquela categoria, eles o fazem por meio de uma convenção coletiva. O que se quer dizer é que quem tem legitimidade para negociar as condições de trabalho no âmbito daquela categoria, necessariamente é a entidade sindical representante dos trabalhadores e, do outro lado, os sujeitos coletivos, né? Ou o empregador ou o sindicato dos empregadores. Não é possível que um empregado negocie coletivamente para todos, né, com o empregador. Não é possível que uma associação que não seja um sindicato negocie, né, com o empregador, né, com efeitos ultra partes para todos daquela categoria. Porque a Constituição, artigo 8º, incisos 3 e 4, diz que necessariamente, né, apenas o sindicato dos trabalhadores é que pode representar os empregados daquela categoria numa negociação coletiva. A falta de participação do sindicato obreiro na negociação coletiva limita o ajuste aos mesmos efeitos alcançados em negociações plurimas entre empregados e empregador, sem que se possa cogitar incidência ultrapartes ou impégios. O que significa isso? Se nós não estamos, se há uma negociação em que não há a presença do sindicato dos trabalhadores, essa negociação ela vai ter o mesmo efeito que uma negociação contratual. Não vai valer para toda a categoria, vai valer apenas para aquele grupo de trabalhadores, né, envolvidos. E da mesma forma, essa negociação ela vai ter que passar pela exame, digamos, de admissibilidade do artigo 468, não pode ser uma negociação prejudicial aos interesses desses empregados, porque vale como uma alteração contratual qualquer. Tá? Então, vai ter que passar sob a égide do 468, não podendo ser maléfica àqueles trabalhadores. Agora, com a presença do sindicato dos trabalhadores, sim, é possível negociar, inclusive, impégios, como nós iremos ver. Princípio da equivalência dos contratantes coletivos. É aquilo que nós já falamos, né? Existe uma presunção de equivalência entre os sujeitos coletivos, diferentemente do que ocorre na relação individual do trabalho, que é assimétrica e que o empregado é hipossuficiente. Aqui existe uma presunção de que o sindicato dos trabalhadores tem as mesmas condições de negociar com o empregador ou com o sindicato dos empregadores. Princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva, né? É também denominado como princípio da
boa-fé, né, pelo boa-fé objetiva, pelo Luciano Martinez, diz que os sujeitos coletivos devem agir um em relação ao outro com o máximo, né, de lealdade e transparência, em clima de muita confiança, inspirados nos deveres de cuidar e de colaborar e informar, né? Isso nas lições também do Luciano Martinez. Então, o sindicato, né, dos trabalhadores tem o dever de comunicar sobre as paralisações, tem o compromisso de não deflagrar greve durante a vigência de normas coletivas, né, porque se houve uma negociação coletiva com prazo de vigência, por uma questão de boa-fé, tem que se esperar, né, a vigência daquela norma coletiva para aí sim, né, negociar novamente novas condições. Tem o compromisso de não atuar judicialmente de forma contrária ao que foi estabelecido em normas coletivas. Se o próprio sindicato concordou com aquela negociação, com aquela cláusula coletiva, né, não me parece ser de boa-fé que ele mesmo ajuize, por exemplo, uma ação anulatória para anular uma cláusula que ele concordou, né, ou ele, em substituição processual aos seus trabalhadores, discuta a validade de determinada cláusula coletiva com a qual ele concordou na negociação coletiva. E, finalmente, o último grupo, que são os princípios regentes das relações entre as normas coletivas negociadas e as normas estatais. A relação em que existe entre o negociado e o legislado. Primeiro, princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva, representado especialmente pelo artigo 7º, inciso 26 e artigo 611 da CLT. É importante que a gente entenda que a negociação coletiva em que há a presença do sindicato dos trabalhadores cria normas jurídicas no âmbito daquela categoria, no âmbito dos seus representados. E normas jurídicas como comandos abstratos gerais e impessoais, que vigorarão, né, para todos os trabalhadores daquela categoria. Então, o que se quer dizer é que a negociação coletiva, um acordo coletivo e uma convenção coletiva criarão condições de trabalho que serão aplicadas a todos os trabalhadores, né, daquela categoria. Então, vamos supor que se cria um 14º salário, que se cria um plano, um direito a um plano de vida, de seguro de vida, que se crie o direito a uma PLR, que se crie, por exemplo, o direito a uma hora extra com adicional de 100%. Isso tudo pode ser feito via negociação coletiva. Então, há uma fonte geradora de direito na negociação coletiva. Claro, dentro dos limites estabelecidos na negociação, que serão vistos especialmente aqui no princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado. O alcance dos instrumentos coletivos é ultrapartes, né? Então, na verdade, vai além do próprio sindicato dos trabalhadores e do empregador, porque incide sobre todos os trabalhadores representados naquela categoria. É claro que quando a gente está falando de um acordo coletivo, que é uma negociação entre os sindicatos dos trabalhadores e uma empresa, só vai valer para os empregados daquela empresa. Quando nós estamos falando de uma convenção coletiva, que é, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, aí vale para todos os empregados de todas as empresas, né, que são abrangidos pela representação desse sindicato. Então, vamos supor que seja um sindicato nacional dos trabalhadores e um sindicato nacional dos empregadores. Vai valer em todo o território nacional. Ah, não, é um sindicato que vale apenas, é um sindicato dos trabalhadores que é apenas de um município, né, com um sindicato de um estado. Não, então vai valer apenas para os trabalhadores daquela categoria, bancários, professores, né, auxiliares de limpeza do município, porque aquele sindicato dos trabalhadores representa apenas os trabalhadores do município, e assim por diante. Princípio da intervenção mínima estatal na autonomia da vontade coletiva. Este princípio, ele precisa ser lido e entendido com muita calma. É uma inovação, né, da reforma trabalhista com a inserção do parágrafo 3º no artigo 8º da CLT. Porque lá se diz basicamente o seguinte, ó, as normas coletivas, elas valem, podendo, né, ser discutidas apenas sob a perspectiva dos elementos essenciais do negócio jurídico, né, previsto no artigo 104 do Código Civil, ou seja, agente capaz, né,
objeto lícito e forma prescrita ou não defesa por lei. A interpretação que a doutrina tem dado é que, na realidade, deve-se dar uma interpretação extensiva ao artigo 8º, parágrafo 3º, porque não é só em relação aos elementos essenciais do negócio jurídico, mas também em relação às diversas limitações impostas pela própria legislação. Não há limitação exclusivamente referente aos elementos essenciais do negócio jurídico. Há, por exemplo, o artigo 611b, que não permite negociação coletiva, embora o objeto não seja ilícito, né? Então, é um princípio que presume uma validade das negociações coletivas. Então, há uma presunção de validade, né, das negociações coletivas, razão porque, né, na medida do possível, o Estado, enquanto juiz, não deve ficar declarando, né, apenas porque não gostou da negociação coletiva, a nulidade de acordos ou convenções coletivas, ou cláusulas, né, de acordos ou convenções coletivas. O Estado deve intervir minimamente na autonomia dos sujeitos coletivos, prestigiando, né, que as partes negociem coletivamente. Então, inserido pela reforma trabalhista, orienta a Justiça do Trabalho, né, o Estado, o juiz, a presumir que as negociações coletivas são válidas, devendo ser evitadas intervenções na autonomia da vontade coletiva, exceto se ultrapassados os limites expressamente previstos em lei, né, ou quando não respeitados os elementos essenciais do negócio jurídico. Ok? E como complemento desse princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, como uma outra face da moeda, digamos assim, deste princípio, nós temos o princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado. E esse princípio, ele veio a superar o princípio da adequação negocial setoriada, proposto por Maurício Godinho Delgado e, de alguma forma, encampado pela jurisprudência do TST. Pelo princípio da adequação negocial setoriada, não era possível negociar coletivamente os patamares mínimos de cidadania. O que são patamares mínimos de cidadania? Aqueles direitos previstos na Constituição, em tratados internacionais, que dissessem respeito à segurança e saúde do trabalhador e que fossem relacionados à identificação do próprio trabalhador, ou seja, o registro na CTPS. Este princípio ele foi superado, né, por decisões do Supremo que permitiram negociação sobre direitos trabalhistas previstos em lei, quando houvesse contrapartidas na própria negociação coletiva. E aqui se citam as decisões, os julgamentos feitos no RE 590.415 e 895.759, em que foram autorizadas negociações coletivas sobre direitos que supostamente eram irrenunciáveis ou inegociáveis, desde que houvesse contrapartida pelo empregador. Em outras palavras, olha, nós estamos flexibilizando esse direito, diminuindo, portanto, esse direito, porque o empregador ofereceu uma contrapartida, um ganho relacionado a um outro direito. Se o sindicato entendeu que era adequado, não caberia, segundo o Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário dizer que essa negociação era inválida. Pois bem, o princípio da adequação negocial setoriada foi substituído pelo princípio da prevalência relativa do negociado a partir dessas decisões que inspiraram a reforma trabalhista, a Lei 13.467, a, de alguma forma, tentar objetivamente identificar quando o negociado vai, né, prevalecer sobre o legislado, quando uma negociação coletiva poderá flexibilizar, diminuir o conteúdo de um direito previsto em lei. Bem, e aí a gente pode estabelecer alguns vetores. O negociado prevalecerá sobre o legislado toda vez que a norma coletiva estabelecer uma condição mais benéfica aos trabalhadores do que aquela oferecida na legislação heterônoma estatal. Isso já tinha também no princípio da adequação negocial setoriada. É o mesmo vetor. O negociado prevalecerá sobre
o legislado quando houver previsão expressa de flexibilização da norma trabalhista. Muitas vezes, a própria norma trabalhista diz, olha, haverá o pagamento de horas extras, exceto se houver compensação de jornada, por meio de norma coletiva. Estou dando um exemplo. Então, quando houver a previsão expressa de flexibilização do direito pela própria lei, né, pela própria legislação heterônima estatal, o negociado prevalecerá sobre o legislado. E, finalmente, né, o negociado prevalecerá sobre o legislado quando houver proibição, quando não houver proibição expressa de negociação pelo artigo 611b, que relaciona o que não pode ser objeto de negociação coletiva. O artigo 611A prevê o que pode ser objeto de negociação coletiva, mas prevê num rol não exaustivo. Já o 611B prevê, né, o que não pode ser objeto de supressão ou redução por meio de uma negociação coletiva. Então vamos lá. Artigo 611A da CLT. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, sobre o legislado, quando, entre outros, aí a gente, com essa expressão entre outros, a gente vê que é um rol meramente ilustrativo e não exaustivo, dispuserem sobre. Então, pode haver negociação coletiva e prevalecerá sobre o legislado. Nas hipóteses em que houver negociação sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, então, redução da jornada de trabalho, né? Bancos de hora anual, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, então o intervalo pode ser reduzido até 30 minutos via negociação coletiva. Adesão ao programa seguro-desemprego, mas sob a perspectiva da Lei 13.189, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança, negociação sobre o regulamento empresarial, né? Então, regras que estão previstas em regulamento, então pode haver uma negociação coletiva, né, com a redução de direitos previstos no regulamento empresarial, representantes trabalhadores do local de trabalho, negociação sobre teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual, modalidade de registro de jornada de trabalho, como que a jornada de trabalho vai ser registrada, permitindo até, né, em tese, a negociação sobre a ausência de registro, até porque já existe lei, né, flexibilizando isso. Troca do dia de feriado. Então, ao invés de feriado ser no dia X, né, vamos colocar na sexta-feira para, né, enforcar o feriado, digamos assim. Enquadramento do grau de insalubridade, uma indicação, né, de que aquela condição de trabalho tem grau mínimo, grau médio, grau máximo. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, que, em princípio, para prorrogar a jornada, para fazer as horas extras, só com autorização. Então, se houver negociação coletiva, isso é possível. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo, e participação nos lucros ou resultados da empresa. A negociação coletiva permitida no artigo 611 deverá ser feita sempre em conformidade com os elementos essenciais do negócio jurídico, né? Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa por lei. Desnecessária a previsão expressa de contrapartidas para a validade da cláusula, né, da negociação. É claro que sempre se espera uma contrapartida, se há uma redução de um direito, se espera que o empregador esteja, né, dando uma contrapartida, concedendo um benefício aos empregados, mas isso não pode ser, não precisa ser de forma expressa.
né, pode ser analisada no contexto de toda norma coletiva. Se for pactuada a redução do salário, à luz do artigo 7º, inciso 6, ou a redução de jornada, deverá ser previsto como contrapartida, aí sim é uma contrapartida expressa que o parágrafo 3º do artigo 611-A determina, deverá ser prevista a contrapartida de garantia no emprego para esses trabalhadores que tiveram o salário e a jornada reduzida durante o prazo de vigência da norma coletiva. Se houver anulação de cláusula normativa, de alguma cláusula do acordo da convenção coletiva, e se houver uma cláusula compensatória desta cláusula que foi anulada judicialmente, né, esta cláusula compensatória, essa contrapartida, deverá ser também anulada, né? Então, dentro daquela lógica de que o acessório segue o principal, se a cláusula normativa que reduz o direito foi anulada, a contrapartida, né, relacionada àquela cláusula normativa deverá ser também anulada, né, sem necessidade de repetição de débito, ou seja, os empregados não vão precisar devolver dinheiro porque aquela cláusula compensatória foi anulada em virtude da anulação da cláusula normativa. Parágrafo 4º do artigo 611-A. Nas ações individuais ou coletivas que tenham por objeto a anulação da cláusula coletiva, os sindicatos convenientes deverão participar em litisconsórcio necessário. Aqui há muita crítica, porque imagina se todo sindicato tiver que participar de uma ação individual, porque esteja discutindo a validade de uma cláusula coletiva. E a medida provisória que acabou caducando, né, que foi editada logo após a reforma trabalhista, se referia apenas às ações coletivas, mas na versão original, que acabou mantendo em virtude da medida provisória ter caído, fala-se em ações individuais ou coletivas. Então, em princípio, toda vez que for discutir a validade de uma cláusula coletiva, uma cláusula de norma coletiva, né, de acordo com a convenção coletiva, seja numa ação individual, seja em uma ação coletiva, haverá necessidade da presença do sindicato como litisconsórcio necessário. Já o artigo 611-B estabelece quais são os conteúdos, né, os direitos que não poderão ser objetos de negociação coletiva. Não poderão ser suprimidos ou reduzidos. Então vamos a eles. Direitos relacionados à identificação profissional, inclusive anotações de carteira de trabalho. Então não pode ter nenhuma negociação coletiva que diga o empregador está dispensado de registrar o contrato de trabalho. Não existe isso. Seguro-desemprego. Em caso de desemprego involuntário, então não pode haver restrição em relação ao seguro-desemprego. Valor dos depósitos mensais da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, então não pode haver redução do FGTS, da indenização de 40% ou 20%. Salário mínimo, não pode haver redução do salário mínimo, não pode haver redução do valor nominal do 13º, não pode haver redução da remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, portanto, do adicional noturno, não poderá haver supressão de proteção do salário na forma da lei. Então, proteção relacionada ao prazo de pagamento, à forma de pagamento, né, em utilidades em dinheiro, em moeda nacional, até o 5º dia útil não pode haver negociação que prejudique o empregado nesse sentido. Negociação sobre salário de família também é proibido, repouso semanal remunerado, remuneração de serviço extraordinário superior em 50% da hora normal, portanto não pode haver redução do adicional de horas extras de 50%, não pode haver redução do número de férias, né, 30 dias de férias, não pode haver também supressão do gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Vejam que a maior parte dessas proibições são direitos constitucionais previstos já no artigo 7º. Não pode haver supressão ou redução da licença maternidade ou licença paternidade, desproteção do mercado de trabalho da mulher, não pode haver supressão ou redução do aviso prévio proporcional, na forma da Lei 12.506, né, sendo assegurado de no mínimo 30 dias. Não pode haver negociação sobre normas de segurança e higiene, de saúde, higiene e segurança do trabalho. Só que aí, né, no parágrafo único, foi dito que regras sobre duração, trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins deste disposto, o que é altamente controverso,
porque é claro que a limitação da jornada de trabalho e de intervalos são normas que, de alguma forma, favorecem a recuperação física e mental do trabalhador, portanto, são normas de segurança e saúde do trabalhador, pelo menos era assim que se entendia, né? O TST entendia. Então, esse parágrafo único ele é bem questionável e suscita muita discussão jurídica. Não pode haver negociação sobre adicional de remuneração para atividades penosas, insalubridades ou perigosas. O que pode haver é uma negociação, segundo o artigo 611, sobre o grau de insalubridade, mas não pode haver negociação sobre o adicional em si, né? Inferior, por exemplo, a 10%, 20%, 40%. Não pode haver negociação sobre a aposentadoria, sobre seguro contra acidente de trabalho, sobre o direito de ação e prescrição, né? Sobre a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos ou a qualquer trabalho a menores de 16. Então não pode haver flexibilização, olha, vou permitir o trabalho de crianças de 10 anos por negociação coletiva, isso não é permitido. Não é permitido negociação sobre medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, de igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Não é permitida a negociação relacionada à liberdade sindical, inclusive o direito de não sofrer sem expressa e prévia anuência do trabalhador qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva de acordo coletivo. Não é permitida a negociação sobre o direito de greve, sobre a definição de quais são os serviços e atividades essenciais, né, no caso de greve, sobre tributos e outros créditos de terceiro, e aí o inciso 30 fala sobre as disposições previstas em diversos dispositivos. É importante que a gente entenda que, pelo princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, essa prevalência ela é relativa, ela não é absoluta, né? O próprio artigo 611-D deixa muito claro isso, né? É possível que o negociado prevaleça sobre a legislação do Estado, né, a lei, a CLT, inclusive, mas dentro dos limites estabelecidos. Quando a norma coletiva, a negociação for mais benéfica do que a legislação heteroestatal, quando houver expressa previsão de flexibilização na norma coletiva, né, artigo 611-A, por exemplo, ou quando não houver proibição expressa do artigo 611-B. Esses são os limites, né, que o princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado nos dá. Senhores, espero que tenham compreendido, né, os princípios do direito coletivo do trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição e até o nosso próximo encontro.